Dito isso, vamos lá, deixa a turma aí chegando. Nós vamos falar hoje sobre autossabotagem, tá? Autossabotagem é o nosso tema dessa conversa. E eu vou colocar o contexto. Por quê que eu vou falar de autossabotagem hoje? E aqui já vem um paradoxo, tá? Isso aqui, a vida é muito gozada. Eu acho, pelo menos, olha isso, eu também estou com saudades, Ian. A vida é muito gozada, né? Porque, assim, ó, quando por exemplo, vem um e-mail com recomendações de comportamento, aquele que lê o e-mail do comportamento, ó, deixa eu ver o que o Thiago está me escrevendo aqui. Como que você fala no livro Pensamento em Mudança, como na arte marcial a presença é importantíssima. Eu concordo. Perto do mestre, imagina aprender karatê por online. É ruim, né? É muito melhor ficar perto para ver a forma ideal e fazer a modelagem. Esse é o nome que a gente usa para fazer o trabalho de aprender. A PNL não é, a gente não aprende PNL lendo. A gente não aprende PNL assistindo a aula só. A gente aprende a PNL num conjunto de estímulos que incluem majoritariamente a nossa identificação com os padrões subliminares, portanto, abaixo da consciência, que a gente vai percebendo sem perceber, do professor, do instrutor, do mestre. Ele vai mostrando, ele vai demonstrando, ele vai fazendo práticas, ele vai usando a tecnologia na prática, em tempo real, e o teu inconsciente vai absorvendo aquilo ali, de forma muito sutil. Você sai da aula, você não se lembra de tudo que você sabe ou deixou de saber. Mas quando você chega numa situação em que você precisa dar uma resposta, a resposta começa a aparecer de forma muito mais rápida, muito mais efetiva. Portanto, você aprendeu algo. Mas voltando então, te agradeço, Tiagão, a tua contribuição, e venha sempre aí com a contribuição quando achar oportuno. Então, voltando ao que eu estava comentando, quando você recebe um e-mail, esses dias eu estava aqui no prédio que eu vivo, e aí veio um e-mail da administração dando conta de que nós temos novos móveis da piscina. Isso aqui é um troço bacana, tá? Não é a chinelagem que vocês acham que é. Isso aqui é um troço, né, elite. E aí tem piscina, tem um monte de mordomia. E aí eles mudaram alguns móveis da piscina. E aí eles mandaram, porque nem todo mundo se comporta. Então os móveis antigos foram não destruídos, mas danificados, enfim, usados de forma não apropriada. E se manchou material, porque as pessoas botavam esses agentes químicos de proteção solar e que mancham aquele couro lá, que tinha um couro bege claro, do móvel da piscina, enfim. Esse, entre outros problemas. Então eles mandaram um e-mail circular para todos os moradores, dando conta de avisar dos novos equipamentos, bacana, muito bem escolhidos, bonitos e tal, que estão substituindo os danificados e que ficaram velhos e, enfim, mal utilizados, e que então agora que as pessoas se cuidem para utilizar de forma mais correta, que tomem ducha antes de entrar na piscina, que não passem protetor solar sem colocar uma toalha antes de deitar em cima do móvel para tomar sol, etc. e tal. Aí eu me dei conta, essas coisas gozadas que a vida nos oferece, eu me dei conta o seguinte, eu li, prestei muita atenção, mas eu não precisava ser avisado, porque eu faço isso, é da minha natureza, é do meu caráter, é da minha maneira de ser. Eu cuido de preservar as coisas que eu tenho e as coisas dos outros que eu uso, eventualmente. Eu não sou o destruidor das coisas, eu sou um preservador das coisas. Coisas que são importantes, obviamente, que merecem ser preservadas. Então, eu me dei conta do seguinte, assim como outros, quem lê esse e-mail e presta atenção, não é a pessoa que precisava ser avisada, porque essa já é cumpridora das normas de boa conduta. Os que não cumprem a norma de boa conduta não leem. E se leem, não vão dar bola. E se derem bola, também não estão dando muita importância quando violarem. E não estão nem aí. Então, para aqueles que são cumpridores das normas, avisar a norma é redundante, é desnecessário. Mas não faz mal nenhum. Para aqueles que não são cumpridores de normas, para aqueles que têm mau
hábito de mau comportamento, mau hábito social, má ecologia ambiental e humana, não se dá conta, não se preocupa, não tem mínima empatia para se preocupar com as suas ações e a repercussão do que está fazendo, para esses não adianta mandar e-mail avisando. Tem que fazer algum tipo de, eu chamo de custo. Alguém chamaria punição, tá? Eu sei que é uma palavra hoje muito chata, muito problemática, né? No mundo politicamente correto, chato para burro, como nós estamos, isso aí ficou meio batido assim. Não pode punir ninguém. Então tá, então deixa o vândalo quebrar tudo. Né? Nós aqui nos Estados Unidos assistimos muito isso. Aqui na Flórida tem muito pouco, porque tem punição, ou eu chamo de custo, e lá na Califórnia não tem punição. Lá é um estado mais light, mais florzinha, mais liberal. Liberal no sentido ruim da palavra, porque tem liberal no sentido bom. E aí as pessoas fazem, as pessoas de mau comportamento, de mau caráter, de má índole, fazem o que querem e não acontece nada. Então tem que ter custo. Então o mau comportamento tem que ter custo. Essa é a ideia. Bom, então eu estava me dando conta desse paradoxo, porque eu também acrescento a esse paradoxo um outro paradoxo que nós estamos assistindo agora com as Olimpíadas. Estamos em plenas Olimpíadas. Aliás, deixa eu aqui comentar outras curiosidades antes de entrar no outro paradoxo. Essa Olimpíada, vocês viram a cerimônia de abertura, né? Teve um monte de porcaria, pro meu gosto, tá? Cada um tem o gosto que quiser. Eu achei que teve muita coisa bonita e teve muita coisa que não precisava. Mas isso é gosto pessoal, eu tenho o maior respeito quem não concordar. Cada um, tá? Tudo bem. Mas o que eu fico pasmo é assim, daqui a pouco aparece aquele cavalinho, quem viu a cerimônia vai lembrar, um cavalinho dourado, com um cavaleiro misterioso, com umas roupas assim, meio soltas, né? A gente não sabia, era um ser andrógeno, porque não se sabia bem se era homem ou mulher, parecia uma mulher, mas era com um jeito meio másculo, enfim. E ela cavalgando sobre as águas do Sena, ainda bem que cavalgou sobre as águas do Sena, porque o Sena está contaminado de fezes ainda, né? Tá tendo um maior problema lá. Mas aí teve gente que começou a comentar, isso aí é conspiração, isso é coisa satânica, isso aí é o apocalipse. Cara, é só estudar um pouco de história. Tem o pessoal, é que essa turma estava ruim de estudo, de cultura e de aprender. Então, assim, história da França. Teve lá uma mulher, teve uma figura numa janela que estava segurando uma cabeça, e teve comentarista na TV que não sabia o que era aquilo. E não sabia a história da Maria Antonieta, que perdeu a cabeça, a rainha. Mas, enfim, da Revolução Francesa. Mas essa cavalheira, eu já vou dar a pista, que está cavalgando sobre o Sena em direção ao monumento lá, que é onde eles fariam o acendimento da tocha. Na cultura, exatamente, Miriam, exatamente, a Miriam está apontando aí. Na cultura francesa, ela é de grande importância simbólica e é a imagem da Joana d'Arc, tá aí a Miriam, que é a portadora do fogo, o fogo sagrado, que era a libertadora, a primeira grande libertadora, que é uma personagem feminina com aspectos másculos, porque ela era uma guerreira, uma santa, hoje considerada santa, guerreira. Ela mobilizou os francos na época para se revoltar contra os colonialistas que estavam lá dominando, que eram os saxões lá, a turma da Grã-Bretanha, da futura Grã-Bretanha. Bom, então, não vim aqui para dar aula de história, mas só para avisar. Quando tu vê um cavaleiro do Apocalipse, pode ser uma Joana d'Arc. Então, depende de onde é que nós estamos falando, do que nós estamos falando. Ali é uma abertura de jogos em Paris, na França. Portanto, a chance de ser uma Joana d'Arc é enorme. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para não sair interpretando enlouquecidamente. Tem que olhar o contexto onde é que as coisas estão acontecendo. Mas, então, falando de Olimpíada, um paradoxo que eu queria comentar, e esse paradoxo me chama muita atenção, é de que, vamos lá, todo mundo olha os campeões, quem ganha a medalha de ouro, né, prata, tá, bronze, todo mundo olha para esses caras aí. E pouca gente presta atenção para os que perdem, para os últimos.
Não só o último do último, porque esse aí, o último do último dos últimos, aquele que nem se classifica, o que mal e mal se classificou, sabe, na piscina que todo mundo chega junto e depois vem um bem atrasado. Bom, para esse aí é uma grande vitória estar ali. Esse cara está ganhando a maior comenda da vida dele. Porque esse aí não espera nada. Esse aí, como ele não tem nenhuma expectativa, ele também não tem nenhuma derrota. Não tem nenhum fracasso, não tem nenhum erro. Ele não vai ficar bravo com ele, não vai fazer autocrítica, não vai ter nada. Esse não está se sabotando, que é o nosso tema de hoje. O cara que está, vamos lá, de 10 é o 8º, ou 7º. Aquele que tinha esperança, aquele que treinou. E aqui está aparecendo nessa Olimpíada gente que foi medalha de ouro na Olimpíada passada, na anterior, e que agora está se desclassificando ou classificando muito mal. Perdendo muitos lugares. Esse cara é o exemplo de autossabotagem. E aí o paradoxo que eu quero comentar é o seguinte: aonde que está a maior lição para tirar de uma Olimpíada, de um competidor olímpico, de nível olímpico? Aonde que está a maior lição? É do cara que ganha o ouro ou é do cara que tira o 8º lugar esperando ganhar o ouro? A resposta parece bem óbvia, né? E paradoxal. A melhor lição que tem é do cara que tira o 8º lugar. Não o último, tá? Porque eu já contextualizei. Mas aquele cara do 8º, 7º, 8º lugar, que tinha esperança, que treinou bastante, que foi medalhista, até às vezes bateu recorde e agora não conseguiu. Vamos botar entre aspas, fracassou. Então, esse personagem, esses são personagens que podem se configurar em autossabotagem. Eles estão se sabotando. E ali é que está a mais importante lição. Portanto, a mais importante lição, para que eles voltem muito melhor na próxima, e eu estou falando de jovens, daqueles que ainda têm idade para competir mais para frente. Não, os mais veteranos, porque aí eles estão perdendo capacidade física, eventualmente já não estão conseguindo a performance para bater os mais jovens que estão chegando. Nesse sentido, eles são heróicos na idade deles, mas tem uma galerinha jovem que está vindo aí com uma capacidade melhor, há de se reconhecer. Mas assim, dentro de uma faixa jovem, o cara que foi medalha de ouro no passado, na última Olimpíada, ou em outra anterior, vem para essa, alta expectativa, e de repente ele vai para o 8º lugar de 10, e não conseguiu nada. O cara batia recorde no passado e agora não conseguiu nada. O que está acontecendo? E aí a gente vai olhar e vai ver que tem vários casos em que eles depois saem muito mal, eles saem realmente baixa autoestima, baixa autoconfiança, muita autocrítica, e ali está o território mais precioso das mais importantes lições para que alguém possa aprender. No caso eles, né? De aprender para quê? Para se preparar, para voltar mais forte e na próxima Olimpíada, quem sabe, bater outros recordes e ganhar outros ouros, pratas ou bronzes. Só que, aí está o paradoxo. Boa noite, Roger, boa noite, Márcia, boa noite, Ana. Vamos entrando aí, eu estou falando e vamos entrando. O paradoxo é que esse lugarzinho que a gente chamaria de derrota, Leila, salve, entre, esse lugarzinho da derrota, do 8º lugar, é o lugar mais doloroso, mais difícil para aprender lições, porque a pessoa está muito crítica, ela está muito braba com ela mesma. Então, e ela começa a tentar atribuir o problema a outros, ao treinador, a alguém que não ajudou, a, sei lá, o tapete, ou a barra estava solta. Aí começa a falar essas coisas, o técnico, enfim, o amuleto que ela não trouxe. Não, é dentro, a solução está dentro. Aquilo que cabe a ela está dentro dela, obviamente. Então, esse lugar é o lugar mais precioso para pegar as melhores lições para realmente se tornar um competidor muito forte, quase imbatível. Mas é aí o lugar mais difícil de aprender essas lições. Esse é o paradoxo. Onde, vamos botar numa frase, tá, de efeito, onde estão os derrotados,
Não o cara que é vitorioso por estar no último lugar. Esse não está nessa lista. Eu estou falando o que queria estar no primeiro lugar e tirou oitavo. E se preparou para estar no primeiro e tirou oitavo. Esse eu chamo de derrotado. Então, os derrotados de uma competição de um nível olímpico, eles estão na melhor posição para tirarem as mais importantes lições para poder se tornar realmente grandes vencedores, quase imbatíveis, luminares da sua estirpe. Os primeiros lugares, os que tiram o ouro, eles não têm nada ou muito pouco a aprender. Esse é outro paradoxo, tá? Tem duas áreas de aprendizado, uma de pobre aprendizado, muito pouco, e outra de riquíssimo aprendizado. Se você me dissesse assim, você diz assim, doutor Nelson, o senhor vai lá para fazer um determinado tipo de tarefa, que você vai se preparar e vai estar apto para isso. E você pode escolher, você vai para uma sala onde você vai aprender muito, mas não vai comemorar muito, tá? Não tem muita comemoração, não tem badalação, mas tem as melhores lições. E você tem uma outra sala onde tem um monte de comemoração, um monte de festa, mas não tem lição nenhuma. Muito pouca. Se tiver, é quase nada. Você vai ser bajulado, aplaudido, vão te lamber, vão bater foto, vão escrever sobre... o teu nome vai estar em manchetes, etc. e tal, por algum tempo também, porque depois esquece. Mas você, como pessoa, não vai sair melhor daquela segunda sala. Da primeira, você vai sair muito melhor do que da segunda sala. Qual sala você prefere? Cara, é difícil essa escolha, porque nós gostamos do glamour, nós gostamos da festa, nós gostamos de ser paparicados, nós gostamos de ser reconhecidos, de ser aplaudidos, de ganhar um like, de dar um coraçãozinho quando a gente fala, né? A gente gosta. Mas eu diria, como pessoa, dentro de uma estrutura que a gente chama de vida, é mais rico para a gente ir para o lugar onde a gente aprende mais. Então, é claro que essa escolha não é assim o tempo todo na vida. Na vida nem sempre você tem que abrir mão de festa para poder aprender. Você pode aprender fazendo festa. E você pode fazer menos festa e aprender mais, ou aprender menos e fazer mais festa. Dá para regular, não é um sim ou não. Mas na Olimpíada é quase um sim ou não. É bem mais perto de um sim ou não. Então, eu diria assim, que pena que os caras que estão ficando para trás nas competições, não estão devidamente amadurecidos. Alguns sim, poucos, mas muitos não estão amadurecidos para aprenderem, para tirarem proveito. E eles então aumentam a sabotagem, que já estava ali. Eles já não conseguiram atingir determinados resultados também por conta de sabotagem. Às vezes é lesão, às vezes os competidores estão melhor preparados e a gente tem que reconhecer. Numa competição, nem tudo depende só de você. Você, quando compete, isso é uma máxima para mim, em qualquer competição. Você está competindo, vai fazer um vestibular, você está competindo para pegar uma vaga. Quando você vai fazer um vestibular, eu fiz o meu e eu me classifiquei em 3º lugar na medicina, numa competição dificílima. Eu tirei o 36º lugar no geral, que era o vestibular unificado na época. Tinha ciclo básico, enfim. Não vou nem contar essas coisas, vocês vão chorar. Mas assim, eu não era um aluno genial, estudante daqueles Caxias. Eu era meio vagabundinho, até vou confessar para vocês. Mas também não era alargado. Eu era disciplinado, sempre fui. E aí um dia eu resolvi que eu ia entrar na medicina e ia entrar na medicina da URGS. E aí o que eu fiz? Me preocupei com o japonês que sentava do meu lado no cursinho pré-vestibular? Não. Me preocupei com o outro amigo que eu conheço, que é super Caxias, e estudava 24 horas por dia, não dormia, tomava café de madrugada para estudar. Não. Eu me preocupei comigo. A minha preocupação é, eu tenho que fazer um plano de estudo para esse ano que vai incluir tudo que eu preciso saber. Eu vou trabalhar naquilo que eu sou mais fraco, não no que eu sou mais forte, porque o que eu sou mais forte é mais fácil.
E eu vou fazer uma preparação dentro de um plano, com uma estratégia, para que eu chegue no dia do vestibular e eu dê o meu máximo. E eu ganhe de mim hoje. Eu estou falando de março, então vamos fazer o vestibular em, sei lá, em dezembro, janeiro. Então eu quero chegar em janeiro e ser o melhor Nelson que eu posso ser em relação a eu hoje, nessa capacitação. Essa é a minha ideia. E isso vale para o cara da Olimpíada. Ele não tem que se preocupar em ganhar do concorrente. Ele não devia nem olhar para o lado. Ele tem que ganhar dele, ele tem que correr mais do que ele correu ontem. Ele tem que ganhar dele, ele tem que nadar, saltar, enfim, fazer aquilo que ele deve fazer, o melhor que ele pode em relação ao eu dele de ontem. E é isso que ele tem que fazer. E para isso ele tem que se puxar. Não pode se sabotar. Aqui vem o problema. E o cara que tirou o ouro? Bom, o cara que tirou o ouro, provavelmente, ele fez isso, tudo isso que eu estou falando, ele se preocupou com ele fez o máximo que ele podia, e ele conseguiu reunir dentro de si um alinhamento entre quem ele é, a identidade, o que ele acredita, suas crenças, e de forma que crenças que apoiem o que ele pretende fazer, as emoções que ele tem. O plano emocional é muito importante e são emoções que permitem, que dão força, que sustentam o que ele vai executar. Os comportamentos que ele treinou, ensaiou e agora tem automáticos, eles estão no plano inconsciente e ele vai executar aquilo que ele sempre fez sem nem ter que pensar. O cara que ganha um ouro olímpico, ele não sabe o quanto ele sabe, tá? É diferente do cara que tirou o 8º lugar. O cara que tirou o 8º lugar, ele sabe o quanto ele não sabe. Ele tem autocrítica elevada. E ele acha tudo que de ruim que ele tem e os defeitos que ele carrega. Enquanto que o cara que ganha o ouro olímpico, ele não sabe como, mas ele fez. Ele deixa que o corpo vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque ele estudou, não, eu estou falando de estudou porque é meu plano de ação, mas na verdade ele treinou o corpo, a memória sinestésica. Se vocês olharem os atletas se preparando antes de fazer as suas manobras, eles ficam mexendo o corpo, como ensaiando os ritmos que eles vão entrar daqui a pouco. Isso é uma maneira de despertar a memória sinestésica. A memória sinestésica é a mais forte, precisa e confiável memória que nós temos. Só que ela é a que demora mais para ser ativada. A memória mais rápida de ser ativada é a memória olfativa. Um cheiro, você, pum, já tem a memória relativa àquele cheiro. O som em segundo lugar. O gosto vem junto com o som, um pouco menos o som do que o gosto um pouco mais. Em primeiro lugar, cheiro, depois é o gosto e o som vem em seguida. E a memória mais lenta que tem é a visual. E é a que a gente mais usa, né? Mas enfim, todas funcionam, na verdade. Bom, então, dito isso, Jogos Olímpicos está caindo de maduro a gente tentar entender as autossabotagens que estão nas nossas vidas. Nós não somos atletas olímpicos, nós não estamos disputando Olimpíada, nem medalhas de ouro, ou de prata, ou de bronze. Nós provavelmente estamos disputando competições difíceis na vida, nos relacionamentos, na carreira, em ganhar dinheiro, em criar filho, em fazer família, em desenvolver projetos, enfim, em preparar a nossa vida para o que vem pela frente. Um mundo complicado, difícil, muitas crises andando por aí, no plano econômico também muito complicado e difícil, muita volatilidade e incerteza. Então, nós somos atletas da vida, mal preparados, a maioria, mal equipados, muito indecisos, cheios de dúvida, não temos esse alinhamento entre quem a gente é, o que a gente acredita, como é que a gente está com as emoções, o que a gente sabe fazer com o nosso corpo, com a nossa unidade mente e corpo. Nós não temos esse alinhamento, muito pelo contrário. Nós vivemos o tempo todo sendo desalinhados por várias razões. E aí não surpreende que de vez em quando a gente fracasse, a gente não funcione bem. Até aí tudo bem, até aí é normal. Olha o André me dando aqui uma. Bem assim mesmo, doutor, se mantém em alta performance, é isso aí.
Mas não é fácil, viu, André? O ideal, o mundo dos sonhos, é que as pessoas todas, em qualquer área da sua vida, elas sejam alta performance o tempo todo, né? Tu vai para o teu trabalho e tu é o melhor cara para trabalhar naquela área. Tu vai estudar, tu é o melhor cara naquela área de estudo. Tu vai nos relacionamentos, tu é um cara bacana, né? Mas não é fácil. Não. Por quê? Porque nós não temos esse alinhamento dado, de graça. A gente nasceu com ele e está pronto. Ao contrário, nós somos testados e tentados a desalinhar o tempo todo. N razões. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Bom, então, é por isso que a gente vai falar um pouquinho de baixa autoestima. Baixa autoestima está dentro do balai. De autossabotagem. Tá? Eu quero mudar e não consigo. Esse é o nome da live. Eu quero mudar e não consigo. Tá? O que te impede? A pergunta da PNL. O que te impede, cara pálida? E aí, algo impede. Não vai me dizer nada. Como nada? Se nada te impede, já estava andando. Eu diria que talvez assim, a primeira coisa mais importante para ressaltar em termos de o que impede as pessoas de mudar é que elas não querem mudar. Eu vou dizer de novo. A maioria das pessoas não querem mudar. Tá? Aí você que está aqui comigo, provavelmente quer. Você está interessado até em me escutar. Você me conhece, você sabe que eu sou um pouco provocador. O tema que eu trago não é um tema comum, né, light. Eu sou de bater com o joelho, né, joelhaço, técnica do analista de Bagé. Então, aí, você que está aqui na sala comigo, você é alguém que está preocupado em melhorar, em se capacitar, em alinhar esse eixo que eu estou falando, em tentar buscar as suas medalhas de ouro, de prata, de bronze na vida. Né? Tentar fazer o melhor que der. Se não dá, ok, mas você tentou fazer o teu melhor. Mas a maioria das pessoas, elas nem estão aqui, obviamente, e elas também não estariam, mesmo que se pudessem saber e querer alguém passar perto e dizer para elas, olha, tem um troço lá que pode ser... não estão interessadas. Elas estão interessadas no TikTok, elas estão interessadas na dancinha. Eu li um artigo esses dias no The Economist, aqui nos Estados Unidos, e o estudioso, um psicólogo, que comentava o seguinte, baseado em estudos científicos, tá? É mais fácil tu conseguir a atenção de um peixinho dourado num aquário do que de um jovem da geração Z hoje, no mundo. Um jovem da geração Z, ele não te dá atenção por mais de 5, no máximo 8 segundos. Um peixinho no aquário, conforme tu fizer os teus movimentos, ele é capaz de prestar mais atenção. Olha a que nível nós estamos, tá? Então, é muito perigoso em termos de geração. Esta geração Z, que é a geração da galerinha mais nova aí, geração TikTok, tem que tomar muito cuidado, porque está entrando aí um furacão, um tsunami, chamado inteligência artificial, que tem, entre parênteses, um troço chamado singularidade. Se você nunca ouviu falar, vai lá procurar saber o que é. Eu vou te resumir aqui para tu não te cansar. Singularidade é quando a inteligência das máquinas supera a inteligência das pessoas. Tá? Não importa o tamanho do grupo de pessoas, as máquinas que criarem essa singularidade vão estar mais capazes em todos os sentidos do que as pessoas, e nós estamos perto disso, muito perto. Então, aí pode ser bom, pode ser ruim, pode ser nada, isso é outra discussão, né? O cavalo que está cavalgando sobre o Senna pode ser do apocalipse satânico e pode ser a Joana d'Arc libertadora, tudo pode ser, mas é bom saber que está acontecendo. Então, dito isso, vamos lá. Nós estamos num mundo de crise, está aí a Venezuela, para quem está acompanhando. Que horror, que horror. Nós já estávamos horrorizados com o que está acompanhando outras crises do mundo. Ucrânia, lá no Oriente Médio, aí a gente nem olha, a gente nem sabe, mas a África está um horror. Não toda a África, mas tem áreas da África tão lamentáveis. Enfim, e aí nós vamos olhando assim, não, mas a América Latina é tranquilo. É tranquilo, cara pálida. Vai olhar o que está acontecendo na Venezuela.
Aquilo lá está virado num chapéu velho, como diziam no interior do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, não tem, olha, poucos lugares tem coisa parecida, se é que tem. Então, estamos convivendo crises várias e as crises estão se concatenando, estão se ligando e estão ativando alianças entre países com sistemas de governo que têm uma certa semelhança e que essas alianças lembram como começaram as guerras mundiais. Então, não se surpreendam se nós caminharmos como estamos ainda caminhando, ainda não chegamos, mas estamos caminhando com muita rapidez para uma situação quase irreversível de conflito mundial entre autocráticos, governos ditatoriais, governos movidos a poder, conquista e autopreservação, e governos democráticos, liberais, que defendem a oportunidade de todos os cidadãos de se manifestarem de forma, cada um do seu jeito, mas de forma livre. Isto está começando a acelerar. Já estava desde a Guerra Fria, desde a Segunda Guerra Mundial. Já passamos vários ciclos, né, desse tipo de problema, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que foi uma ligação de países com um determinado tipo de busca de hegemonia militar e poder, eram autocráticos, contra uma liderança menos autocrática, vamos lá, mais liberal, mais democrática, cada um com seus defeitos. E agora está voltando e está ficando cada vez mais acelerada. É isso aí, Vanderlei, é isso aí. Estamos caindo no fundo do poço, concordo contigo. E a ideia é a gente saber nadar, porque no fundo do poço, teoricamente, tem água. Então, aqueles que souberem nadar, pelo menos, têm alguma chance. Nós estamos vivendo uma crise da economia também. Então, hoje em dia, se você me disser assim, não, a minha velhice está preservada, como? Ah, eu tenho imóveis. Quem é que garante que esses imóveis vão ter valor quando você ficar velho? Quem é que garante que os aluguéis vão ser pagos? Quem é que garante que o país que estão esses imóveis vai estar inteiro? Quem é que garante que não vão tomar os teus imóveis? Vai olhar a história da Segunda Guerra Mundial para você ver. Um monte de gente que era proprietário de imóveis não tinha mais nada depois que começou a guerra. Foram desapropriados, destruídos, enfim, roubados e depois descartados. Então, não, eu tenho em obras de arte. De novo. Quem é que garante que você vai conseguir liquidar, vai conseguir transformar isso em alguma coisa que possa ter capacidade de você ter condição de usar o recurso, a riqueza? Não, eu tenho isso em moeda forte, dólar, sei lá. Você tem que fazer alguma coisa, porque senão desvaloriza. Ah, eu tenho em criptomoeda. De novo, quem é que garante que não vai ter um cyber-ataque, ou um hacker que vai roubar a tua carteira, se é que você tem na carteira, como está acontecendo em vários lugares? Ou então, se você não tem na tua carteira, mas tem em algum fundo, quem é que garante que você vai ter algo que vai ter valor de troca? Não há como garantir. Existem os defensores, os crentes, mas não há como garantir. Não há como garantir que o dinheiro que você tem hoje, a moeda que você tem hoje, vai ter valor. Não há como garantir porcaria nenhuma. Então, você tem que ter ferramentas que possam te ajudar a tentar preservar o teu patrimônio e, se possível, fazer ele crescer de maneira razoável, num ambiente complicado, onde a crise é o padrão. E cuidado se você vai ouvir o teu assessor financeiro, porque o teu assessor financeiro é aquele garoto que ganha uma porcaria, que luta para ganhar um dinheirinho, porque ele ganha comissão dentro das operações que ele faz com o teu dinheiro. E se ele fosse tão próspero como você acha que ele não precisava nem trabalhar para você, nem para a empresa dele, que tenta te ajudar da maneira que for. Eles trabalham para a empresa, não para você, e eles tentam preservar o que a empresa manda eles fazerem, na maioria das vezes. Então, é preciso que você aprenda um pouco de educação financeira. Eu tento fazer o meu trabalho, tá? Eu sou preparado razoavelmente nessa área também, porque eu me preocupei com isso há muito tempo antes. Então, eu acabei me tornando profissional nessa área. Eu fui aprender o máximo que eu podia e tive experiência prática. Então, me tornei analista de investimentos certificado, CNPI.
tá? A ABMEC. Então, eu diria assim, eu faço o que eu posso, eu dou cursos, um próximo curso que eu vou abrir aí, não sei ainda quando, em breve, se tiver demanda, é o Mapa da Mina, que são estratégias de investimento em ambientes mutantes, em ambientes de renda variável, vamos fazer, mas é mais uma etapa para a gente vencer as nossas dificuldades. Mas, desse contexto todo que eu estou falando para vocês, nós vamos falar de autossabotagem. Autossabotagem, vamos lá. Como é que eu resumo para vocês? Eu tenho meu jeito de falar as coisas, né? Não é exatamente igual ao que vocês têm visto por aí. Então eu vou te resumir da seguinte maneira. A nossa cabeça funciona exatamente como uma máquina. Se você fica chocado, é problema seu. Estou te dando a real, tá? Não estou nem aí. Se você não gosta do que você está ouvindo, a nossa cabeça funciona como uma máquina, embora ela não seja exatamente igual a uma máquina, porque tem outras variáveis como as emoções, mas funciona como uma máquina. Como é que uma máquina funciona? Qualquer máquina, não importa qual, você liga a máquina, supostamente deve ter algum botão de ligar, né? Depois você observa o que a máquina faz, cada máquina tem a sua função, então tem um processo, e você tem uma maneira de se certificar de que desliga ela quando ela terminou o processo. É assim que uma máquina funciona. A nossa cabeça, para todas as funções que a gente faz de forma repetida, automática. E autossabotagem costuma acontecer nesse plano, no plano automático. Ninguém se sabota conscientemente. Ninguém se sabota intencionalmente. Eu não vou para uma prova e vou pensando assim, eu vou me ferrar, eu vou fazer o possível para errar, onde tiver questão que eu saiba, eu vou marcar outra. Não é assim que funciona. Eu vou para uma prova, eu vou pensando, eu vou fazer o meu melhor, eu vou tentar achar as melhores respostas. Só que num plano oculto, abaixo da minha atenção, tem sistemas, engrenagens rodando, que estão operando nem sempre da maneira como é melhor para mim. Às vezes fazendo eu não enxergar alguma coisa, às vezes fazendo eu enxergar alguma coisa que não está lá, eu distorcer, às vezes fazendo eu achar um padrão que não existe, uma generalização. São as três maneiras peculiares de a gente se auto-sabotar. É generalizar, deletar e distorcer. São os chamados filtros universais da programação neurolinguística. Nós fazemos isso, só que a gente não se dá conta, não faz isso conscientemente. Então, a máquina, para funcionar, ela liga, funciona e desliga. A cabeça, para nos sabotar, ela ativa aquilo que é a sabotagem, por alguma razão. Existe o padrão da sabotagem e existe um momento que para de sabotar, quando não é mais necessária ou quando não funciona mais. Ela não tem mais a eficácia que precisava ter. Tem pessoas que são... Agora eu estou falando num padrão genérico, tá? Tem pessoas que genericamente são muito boas começadoras. Estão sempre começando algo. É uma característica daquela pessoa. Você conhece gente que está sempre começando um projeto novo, um negócio novo, uma sociedade nova, um empreendimento novo, um investimento novo, um curso novo. Estão sempre começando. Só que elas nunca terminam. Não conhece gente assim? Quem é que conhece gente que está começando um monte de coisas o tempo todo, nunca para de começar, só que ou não continua ou não dá fim daquilo que começou, não termina. Tem pessoas que são muito boas em manter processos. Ela não começa nada, ela não cria nada, ela não inaugura nada, ela não faz nada inicial. Mas se você der para ela uma tarefa e disser para ela manter aquilo, ela é boa em manter. Esse pessoal de linha de fábrica, assim, de linha de produção, de mesa de montagem, etc. e tal, eles não criaram aquilo ali, eles não começaram aquilo ali, eles nem desenharam a maneira como aquilo ali vai chegar neles. Mas a tarefa deles é pegar aquela pecinha e encaixar aqui, aquela fruta e botar nessa cesta, aquele pacote e botar naquela trilha. Eles fazem isso. E tem pessoas que são muito boas em parar.
Elas param tudo o tempo todo e todas as pessoas. Elas estão sempre parando, elas estão criticando, elas estão vendo defeitos, elas interrompem as pessoas, elas interrompem elas mesmas, elas começam uma tarefa e dali a pouco, quando você vai ver, ela não está mais fazendo, porque ela parou. Então, são as paradoras. Tem pessoas começadoras, tem pessoas continuadoras e tem pessoas paradoras. Qual que é a melhor? Bom, depende da função. Num ambiente criativo, as começadoras são muito bom, mas depois tem que ter gente para continuar, senão não adianta. Num ambiente de fábrica, de linha de montagem, as continuadoras são muito boas, mas se não tiver alguém para começar, o que elas vão continuar? E se não tiver alguém para parar, se estiver fazendo errado alguma coisa, elas nunca vão parar de fazer o errado, vão continuar fazendo errado com moto perpétuo. A pior coisa do mundo é alguém fazer muito bem feito aquilo que não precisa. É o continuador, tá? Fazendo algo que não é necessário, algo que é errado. Imagina aquela empresa que dá prejuízo quando ela funciona. Um restaurante, quando abre a porta e serve comida para as pessoas, e faz todo o processo, ele perde $5 a cada refeição servida. Cara, se esse restaurante continuar por muito tempo, vai falir. Vai falir. Ele não pode continuar assim. Algo tem que ser feito. Ele tem que ter lucro, não prejuízo. Mas tem gente que não consegue parar. E aí vai até falir. E aí vocês vão ver empresas falindo. Vocês vão ver, mas como é que uma empresa dessa não parou antes? E corrigiu? Não consegue. Faltou aquele grupo dos paradores, que são aqueles que fazem esse trabalho de parar. Se você largar só o grupo dos paradores, também é um problema. Porque aí eles vão ficar freando, sabotando, criticando, trancando, vetando e vedando. E não dando permissão de que nada aconteça. É só não temos, não pode, não dá, não consigo. Não é para mim e não mereço. Esse é o parador. Dentro de nós temos esses 3 elementos. Nós temos partes de nós que são boas em começar, mas não fazem mais nada além de começar. Ideias que ficam sonhos no ar, sabe? Pensamentos ao luar. Nós temos partes de nós que são bons mantenedores e às vezes inúteis, porque mantêm padrões inúteis, mantêm autossabotagens, quando já não estão mais nos servindo. Nós temos dentro de nós os paradores, os autocríticos, sistemas que nos confrontam, que nos desafiam, que nos dão baixa autoconfiança. A gente não confia na gente. Então, basicamente, os sintomas de autossabotagem são decorrentes desses 3 elementos. Excesso de começar sem continuar, excesso de continuar inutilmente, excesso de parar. Excessivo, não o razoável. E aí nós temos, resultado disso, procrastinação, é o resultado disso. É empurrar com a barriga. É o que começa e não anda. Nós temos a autocrítica excessiva, é o parador excessivo. Nós temos autossabotagem nos relacionamentos, é um sintoma do problema, aparece no contexto dos relacionamentos, quando tudo tem tudo para dar certo, o cara faz, ou ela ou ele faz alguma coisa para dar errado. Fala palavras que não deve, age de um jeito que não é melhor, sem necessidade, sem nenhum propósito, sem nenhum cabimento, é sabotagem. Perfeccionismo, autoexigência exagerada é sintoma de autossabotagem. É quando o sujeito coloca patamares que é ruim para ele. Eu atendi uma pessoa semana passada que ela tinha uma autossabotagem enorme, tá? Tava quase com síndrome de pânico. E aí eu fui descobrir que ela botou uma meta para ela de que em 2 anos ela tem que ganhar X milhões de reais. Sendo que em condições atuais de temperatura e pressão, se ela for atrás dessa meta, X milhões de reais, ela vai ter um infarto, ela vai morrer. E aí alguém dentro dela, saudavelmente, deu um para-te quieto, deu um pânico nela. E aí ela veio assustada para tentar tratar o pânico comigo. Não dá para remover um pânico nessa situação enquanto ela não aprender a colocar o perfeccionismo dela um pouco menos. Aceitar que às vezes as coisas não são exatamente... É bom querer muito? Mas não perfeição. Não absoluta. É o melhor possível.
tá? E a evitação de oportunidades, é o não dar-se a chance, é não ir no lugar, né? não aceitar o convite, não comparecer, é não ir na reunião, não se inscrever, não fazer o curso que está sendo avisado. Isso é não se dar a chance, é uma maneira de se sabotar. Causas disso, esses 3 fatores que eu falei, que causam deslocamento dessas energias dentro da gente. Excesso de um e diminuição de outros, é aí que acontece a autossabotagem. Tá? E a baixa autoestima, a baixa autoconfiança. Aqui uma coisa que é outro paradoxo que eu acho muito encantador como estudo, tá? Não para quem tem. Tem 2 tipos de medos. O medo é uma das coisas mais travadoras que tem para o ser humano. O ser humano trava absurdamente por medo. Tá? E medo de quê? Medo do fracasso, que é o mais conhecido, é o mais comum. Mas o pior de todos é o medo do sucesso. O medo do sucesso trava mais e é mais frequente do que o medo do fracasso. É o medo de dar certo. É aquela história. E se der certo? Bom, aí eu vou ter imagina, o sujeito chega, o que você quer? Eu quero ganhar uma fortuna, 1 bilhão. Ok, nós vamos dar um jeito de fazer uma conspiração cósmica e você vai ter a lei da atração e vai ter lá, vamos criar um buraco negro espiritual e você vai ter 1 bilhão de reais na sua conta em tempo X curto aí. Tá, e aí você ficou bilionário. E agora? Algumas pessoas param e pensam, criei um problema, não vou ter mais a minha vida. Não vou poder sair com meus amigos tomar um chopp. Não vou poder mais comer aquele churrasquinho na casa dos amigos, porque vou ter que ter segurança. Aí os amigos já vão ficar interesseiros, eu já não tenho mais condições de saber quem é que é amigo e quem não é. Aí as pessoas vão começar a me assediar, aí eu vou ter que me isolar. Aí eu não posso andar em qualquer shopping center, não posso andar em qualquer lugar, não posso andar sem camisa na praia, sabe? E aí, para que eu quero 1 bilhão se eu não consigo fazer nada disso que eu gosto? Não posso pegar uma moto e sair andando, sabe, com vento na cara. Não posso viajar para qualquer lugar que eu queira, sem dar explicação para ninguém. Entrar em qualquer hotel, sair à noite para tomar um sorvete. Não pode. Mas não pode mesmo. Não pode mesmo. Vai ter que estar sempre com guarda forte e preservado. Bilionário, imagina? Óbvio que não. Só se andar com disfarce, né? Então, essas coisas que a gente está falando. É o medo do sucesso. E se der certo, qual é o perigo? Tem perigo. E é bom ver antes de se meter a dar certo. Enfim, vamos lá. As crenças limitantes, os pensamentos automáticos negativos. As crenças limitantes são absolutamente inconscientes. A gente não creia, essa é uma crença, não creia que as suas crenças que te limitam estão acessíveis a você percebê-las. Não, aquela que você diz assim, não, eu sei, eu tenho uma crença que eu peguei da minha mãe, do meu pai, da minha família, que eles eram muito pobres, eles eram do interior, e aí eles pensavam assim, não, o cara ir bem na vida vai ficar arrogante, vai virar um cara que não merece a atenção das outras pessoas, vai perder os seus valores, do ponto de vista religioso, se aproxima muito do pecado. Sabe? O cara que fica muita grana, ele está muito perto do pecado, e muito longe da virtude, que é a vida simples. Né? Ok, os velhos lá, a família podia ter essa crença, ela podia ter vindo desse ambiente, existe essa conotação religiosa, social, etc. e tal. Só que se você sabe disso hoje, você se dá conta disso, esta crença, embora seja limitante e verdadeira, você até pode tê-la, ela não é a que está te trancando, porque ela é consciente, ela está na superfície. O inconsciente, ele é uma espécie de cofrinho, ele guarda aquilo que é mais importante para ele executar o que ele acha que ele tem que executar para você, lá no cofre mais fundo e profundo e mais escondido, onde você consciente não tem acesso. É no seu mais profundo inconsciente que vai estar guardado
aquilo que é o que é mais importante, segundo o critério do inconsciente. E o inconsciente guarda crenças que, segundo ele, aquelas mais arraigadas, mais da infância, mais da primeira infância, que são de natureza primordial, de sobrevivência, de amor, de pertencer, de ser aceito, sabe? Crenças ligadas a pai, mãe, a criação, a Deus e tudo. Isso é guardado a 7 chaves no cofre, dentro de vários cofres. E você não tem acesso. E aí, como é que essa turma da PNL vai chegar numa crença dessa? Vocês da PNL chegam numa crença dessas? Minha resposta é, frequentemente não, raramente sim. Mas bota raro nisso. Mas a gente chega no fio de prata, eu vou falar uma coisa metafórica. O fio de prata que está ligado a essa crença, ele vai se ligando a vários episódios, vários momentos, várias memórias onde essa crença atuou. Então, tem várias memórias ligadas a crenças primordiais, altamente limitadoras e totalmente preservadas no inconsciente, que estão conectadas de uma forma muito estranha. Existe um nome para isso na psicologia, se chama Gestalt, tá? Que liga memórias que eventos aconteceram onde essas crenças atuaram e que marcaram, esses eventos são marcantes. A PNL chega nesses eventos que estão conectados a essas crenças. E de forma indireta a gente consegue deduzir que tipo de crença está lá. Por conta de alguns comportamentos, algumas palavras que a pessoa fala, alguns gestos que ela emite enquanto a gente questiona ela. E dessa maneira a gente consegue fazer uma leitura indireta da estrutura dessa crença e da função dela. E a gente pode mudá-la, reestruturá-la. E aí a gente consegue uma mudança notável na vida dessa pessoa. Não é uma só crença mudada que vai mudar a vida da pessoa, mas frequentemente uma crença desse porte, dessa magnitude, muda muito a vida da pessoa. E é possível a gente continuar fazendo esse trabalho em mais outras estruturas, eventualmente um conjunto de estruturas, até conseguir fazer uma massa crítica de mudanças. Não zerar, não ficar perfeito, não virar um santo ou uma santa. Não é isso, um super-homem e uma super-mulher. Não, é ser um ser humano mais capaz, mais apto para enfrentar o que tiver que ser enfrentado, principalmente as suas incertezas, as suas dificuldades, as suas dúvidas, e tomar as melhores decisões em cada momento, sabendo que eventualmente vai errar. Aí tem que aprender para poder corrigir o curso. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. Então, os sinais de autossabotagem, os comportamentos procrastinadores, o medo do sucesso mais do que do fracasso, a autocrítica excessiva, o perfeccionismo, o ciclo de começar e não terminar, ou terminar sem ter feito o suficiente, ou manter o que não funciona. As 3 energias que eu comentei antes. Isso aqui que nós estamos conversando eu vou deixar gravado, porque tem muito conteúdo, eu sei disso, e é bom você revê-lo, porque tem muito material aí nas entrelinhas. Tá? Como é que a gente faz para poder pelo menos ter uma ideia do quanto a gente tem esses padrões que eu estou comentando? Fazer uma autorreflexão. Dar uma parada de vez em quando, alguns fazem um jornal, como a gente fala em inglês, journal, é um diário, tá? Eu não faria, não é meu estilo ficar escrevendo o que eu fiz, o que eu acho, qual é a minha opinião. Escrever eu não vou mais ler, eu não vou nem escrever quanto mais ler. Então, eu prefiro fazer dentro da minha cabeça, mas isso sou eu, cada um é um. Então assim, mas autorreflexão é uma boa. Você pegar eu faço isso, esse é o meu jeito, eu não estou dizendo que você tem que fazer igual. Mas assim, de vez em quando eu sento num lugar agradável, pacífico, sereno, silencioso, pega um chimarrão, bota uma musiquinha ou não, na maioria das vezes até não. Aí eu fico olhando a natureza, tomando meu chimarrão e pensando com as minhas abobrinhas. O que está acontecendo, o que pôde acontecer, o que faltou acontecer, o que eu preciso aprender, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que depende de mim, o que não depende de mim,
O que eu preciso parar? Eu também tenho que aprender a parar aquilo que não é bom. Eu também tenho que aprender a não continuar aquilo que não está funcionando. E eu tenho que estar sempre revisando isso aí. Eu tenho que começar alguma coisa que eu acho que é importante e não começo. Eu tenho que parar de começar tanta coisa que eu, perdendo meu tempo. Aí eu boto a lei de Pareto. A lei de Pareto diz que 20% dos meus resultados derivam de 80% dos meus esforços. E 80% dos resultados derivam de 20% dos meus esforços. Essa é a lei de Pareto. Se eu descobrir onde é que estão os 20% de esforços que geram 80% de resultados, eu paro de perder tempo nos outros 80% de perda de tempo e energia, que só dão 20% de resultado. Faz sentido isso que eu estou falando ou é muito estranho? Vamos lá, eu adoro essas observações paradoxais. E aí vemos então que a PNL, a Programação Neurolinguística, tem um papel para nos ajudar em tudo isso. E temos um curso em setembro, 23 a 28. E eu prometi que até o fim da live, nós estamos chegando quase no fim, eu daria uma surpresa para vocês. A surpresa é a seguinte: aqui da live, só desta live, quem me mencionar tem que mencionar a live, e é a live da autossabotagem. Tem que dizer, eu estou superando a autossabotagem e me inscrevendo no curso, doutor. Vai ganhar um desconto especial, tá? É um desconto muito especial e é restrito a quem está aqui nessa live. Então, entre em contato com o meu WhatsApp e você vai descobrir qual é o desconto. É 51991352888. Vou repetir. 51991352888. Manifeste ali no WhatsApp o seu interesse em fazer, manifeste que você assistiu a live e eu te presenteio com um desconto que não está em lugar algum, e é muito especial. E eu digo mais, só tenho 5 vagas. 5 vagas e terminou, tá? Então esse é o presente que eu queria dar para você. Reta final. Me escrevam dúvidas, me escrevam. Isso, Tiagão. Tiagão sempre me ajuda. Esse mesmo, Thiago. Isso aí, 991352888. Perfeito, tá lá, para quem estiver olhando. Olha, o Dornei, grande Dornei. E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma observação, algum comentário, por favor, manifeste-se. Eu vou, com a maior presteza que eu puder, responder o quanto eu puder e dar a minha ideia da resposta, tá? Caminhos para se superar a baixa performance decorrente de autossabotagem. Entre tudo isso que eu já falei, eu acrescentaria uma boa capacidade de definir objetivos. Tá? Isso, se você consegue definir bem os seus objetivos, você consegue começar melhor, manter o que deve ser mantido e parar, quando for o caso, de parar aquilo que deve ser parado. Essa é a maneira de equilibrar essas 3 energias. Alinhar a tua identidade, as tuas crenças, as tuas emoções, os teus comportamentos e os teus resultados. Tudo isso você consegue formando bem um desejo, um objetivo bem formado. O curso de Programação Neurolinguística tem uma tarde inteira, se não um dia inteiro, dedicado a técnicas de formação de estados desejados bem formados. É algo complexo, não é tão simples assim não. Tem técnicas, porque a gente não é treinado para fazer isso, tá bom? Abração, Dornei. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. O objetivo bem formado, ele se compõe de 6 etapas e eu vou aqui recitá-las. Depois você vai ter que se puxar. Você tem que formatar um desejo que seja enunciado de forma positiva, ele deve ser específico, ele deve ser contextual, ele deve ter a maneira da gente conseguir medi-lo, então ele tem que ser verificável, mensurável, acompanhável, de forma sensorial. A gente tem que ter uma maneira de ver, ouvir e sentir aquilo que a gente quer, quando estiver conseguindo o que quer. Ele tem que ser ecológico, portanto ele tem que repercutir, a sua consequência tem que ser mais positiva do que negativa, embora possa ter alguma negatividade. Ele tem que ter valor, tem que ser relevante, tem que ser importante,
eu tenho que querer aquilo porque vale a pena para mim, eu pago o preço, e ele tem que fundamentalmente depender majoritariamente de mim, da minha pessoa. O meu desejo tem que depender majoritariamente da minha pessoa, não dos outros. Se eu cumprir esses 6 quesitos, eu estou estabilizando o começar, o fazer, o manter e o parar quando valer a pena. E alinhando o meu espírito, a minha identidade, as minhas crenças, as minhas emoções, os meus comportamentos, especialmente os automáticos, e os resultados. Tá? Vamos lá. Aprender com os fracassos e com os erros rapidamente. O erro demorado é um problema, o erro rápido não é um problema. O fracasso só acontece quando você não aprende com o erro. Não aprende o mais rápido que você puder. Tá? Que mais? Está caindo aqui a minha cadeira, deixa eu ajeitar aqui, senão eu estou afundando. Celebrar vitórias é saudável. Pequenas vitórias devem ser celebradas. Sempre, o tempo todo, revisão, tá? Sempre, feedback, feedback, feedback. Você faz algo, verifica. Isso é feedback. E se está bom, continua, e se não está bom, muda. Feedback. E se você não tem feedback direto, porque você não consegue observar das suas ações, você consegue feedback indireto, perguntando para as pessoas que você confia